Você já escutou a frase que diz no lugar errado e na hora errada? Pois é, essa é a história do vídeo de hoje. Isso porque hoje vamos contar pra vocês a história da única pessoa do mundo que foi atingido por um meteorito. Que azar, né, galera? Pois é, antes então de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí, galera, não se esqueça. E agora, vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Frio Marques. Opa, eu sou o Daniel Meteoro Marques. Olha esse nome. O cara roubou meu nome, velho. Opa, eu sou o Daniel Meteoro Molo. E hoje, galera, vamos contar uma história de azar nada comum. Totalmente improvável. Isso porque uma mulher americana chamada Ann Hodges entrou para a história por ser o único caso registrado oficialmente de alguém que foi atingido por um meteorito. Pois pare e pensa, galera, para isso acontecer você tem que ter um azar muito grande. Como eu comecei o vídeo falando, você tem que estar no lugar errado e na hora errada. E ainda tem que ter a maldita possibilidade de um meteoro cair naquele exato momento. A probabilidade para que isso aconteça, galera, é 1 em 1,6 milhões. Será que é só isso? Eu acho que é maior, hein? Então chega de enrolação e vamos ver o que aconteceu com essa mulher. Antes de tudo, galera, vamos explicar a diferença da palavra meteoro e da palavra meteorito, pois são coisas parecidas, mas são diferentes. Meteoro é qualquer objeto que, ao entrar na atmosfera, começa a pegar fogo, assim gerando um rastro luminoso no céu. Geralmente, eles são chamados de estrelas cadentes, que é só um rastro que passa lá no céu. E eles costumam ser completamente queimados ao entrar na atmosfera, ou seja, não chega a cair aqui na Terra. Mas quando esses objetos que vêm do espaço ultrapassam a atmosfera e não queimam por completo, seus fragmentos acabam caindo aqui na Terra. E esses sim são chamados de meteoritos. Ou seja, todo meteorito pode ser um meteoro, mas nem todo meteoro pode ser um meteorito. E a gente tá explicando isso, galera, porque Ann Hodges foi atingida por um meteorito, um pedaço de rocha que não foi desintegrado e acabou chegando aqui na Terra. Então, agora que vocês já entenderam, vamos contar a história de Ann Hodges. Ann Elizabeth Hodges era uma americana que morava na cidade de Sylacauga, no sudeste dos Estados Unidos, no estado do Alabama. E na tarde de dia 30 de novembro de 1954, por volta das 14h26, ela estava tirando um cochilo no sofá da sua casa, bem tranquilo. Quando do nada acordou de repente por causa de um barulho bem alto. Logo depois do barulho, ela imediatamente também sentiu uma pancada muito forte. A pancada bateu em seu quadril e quando abriu seus olhos, viu que a sua casa estava totalmente enfumaçada, totalmente destruída. Ela e sua mãe, que também estava na casa, demoraram um pouco para entender o que tinha acontecido. Porque imagina, nós tá gravando aqui, do nada, abre o olho, tá tudo quebrado, fumaçado. Ai, alguma coisa me acertou aqui, velho. Tudo aconteceu de uma maneira tão rápida que não deu pra elas entenderem ao certo o que havia acontecido. E como a casa estava cheia de poeira e fumaça, a princípio elas tinham achado que a chaminé tinha desabado pra dentro da casa. Mas depois da poeira baixar, clarear as ideias e tudo mais, elas olharam pra cima e perceberam que havia um estrondo, um buraco no teto. E alguns aparelhos ali da sala também estavam completamente destruídos. Ou seja, alguma coisa caiu ou alguma coisa explodiu. Enquanto Anne estava com sangue quente tentando entender o que estava acontecendo, ela não percebeu que estava com um hematoma gigantesco no lado esquerdo do seu corpo. Foi aí então que Anne começou a ligar as coisas. Ela olhou pra cima, viu um buraco. Olhou pro lado esquerdo, tinha um hematoma na pele dela. Olhou pro chão, tinha uma pedra. E percebeu que aquela pedra estranha no chão tinha causado tudo aquilo. A pedra, galera, era uma rocha preta do tamanho de um melão, que acabou caindo do céu fazendo aquele estrondo no teto. A pedra tinha passado do teto, batido em um aparelho de rádio que estava ali do lado, e só depois disso que ela atingiu a mulher que estava ali deitada no sofá, que na época, galera, tinha 31 anos. E como primeiro a pedra bateu no teto, bateu no rádio e depois bateu na Anne, podemos dizer que o impacto foi reduzido. Mas mesmo assim, galera, aquilo foi suficiente para mudar a vida de Anne, para sempre. Primeiro porque ela se tornou a primeira pessoa registrada oficialmente a ser atingida por um meteorito, né? Começa daí, conquista desbloqueada. Bela conquista. E segundo, que aquilo acabou gerando um trauma na vida de Anne. Na hora que aconteceu o incidente, como a galera não estava entendendo nada, né? O que tinha causado aquilo, se foi um avião, se foi alguma coisa que foi uma bomba, né? Que foi arremessada. Anne, galera, só foi levada pro hospital no dia seguinte, tá ligado? Porque eles estavam mais preocupados em solucionar o que causou o acidente do que cuidar da vítima ali do acidente. E ao chegar no hospital, apesar do machucado, o médico confirmou que não tinha nada demais. O meteorito causou apenas um simples hematoma, sem maiores complicações. Mas o golpe mais forte sentido por Anne não foi o golpe físico, e sim o emocional. A disputa do meteorito.
Bom, logo após a queda do meteorito, as autoridades decidiram pegar a rocha e entregar para a Força Aérea, para eles analisarem melhor aquela pedra, estudarem tudo mais. E só depois de fazer isso que eles iriam devolver a pedra para a família de Yen. Isso porque, como naquela época ainda estava rolando a Guerra Fria, Tá rolando até hoje aqui, filho. era necessário analisar e descartar qualquer possibilidade de ser um ataque soviético. Foi aí então que, através desse estudo, que as autoridades descobriram que aquele meteorito era uma rocha interplanetária de 3,8 quilos e tinha cerca de 4,5 bilhões de anos. E depois então dessa descoberta, a rocha voltou para as mãos da família Rhodes. Só que a dor de cabeça começou agora. Não foi a pancada do meteorito. E sim uma longa batalha para ver quem era de fato o dono daquela pedra. Isso porque a casa não era de Anne. Anne e seu marido moravam de aluguel. E a dona da casa era uma mulher chamada Birdie Guy. E aí vocês já entenderam o que vai acontecer, né? Quando aconteceu toda essa história, a cidade inteira ficou sabendo, né? A notícia correu pra lá, correu pra cá. E o meteorito, a história e tudo mais acabou ficando bem famosa lá na cidade. E o problema foi que a proprietária Birdie se interessou pelo meteorito. E ela disse, já que caiu na propriedade que era dela, o meteorito também deveria ser dela. E aí que quando a Força Aérea quis devolver o objeto pra Anne, a dona da casa Birdie entrou na disputa e falou: pera aí que você tem que devolver pra mim, porque a casa é minha. Então esse negócio aí é meu. Só que Anne, galera, foi a que sofreu tudo isso. Ela que tomou a meteorizada Ela tava dormindo, do nada tomou uma meteorizada tomou um susto, quebrou o teto, acertou a barriga dela. Na cabeça de Anne, galera, ela estava convicta de que aquela pedra era dela. Tipo, ela não tinha dúvida, sabe? Ninguém vai querer questionar esse negócio. Eu que fui atingida por isso. A pedra me escolheu, tá ligado? Tipo isso. Mas mesmo assim, você acredita que a dona da casa, através da justiça, conseguiu pegar a pedra, mesmo com todo mundo achando que o direito era de Anne? Então, galera, no final de tudo, Birdie ficou com o meteoro. Eu consegui o objeto que eu queria, é meu. Mas mesmo depois disso, a família de Anne não desistiu do meteorito. E como o marido Eugênio acreditava que aquilo poderia valer muito dinheiro, ele não desistiu da pedra. Então ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelaquela rocha, inclusive até mesmo comprá-la. E foi exatamente isso que ele fez. A dona da casa simplesmente fez um acordo com o casal e vendeu o meteorito por $500. Isso lá em 1954, galera. $500 valia muita coisa. Então a família Rhodes conseguiu a pedra de volta, dessa vez oficialmente dela, né? Porque eles compraram. E depois disso, o museu americano renomado entrou em contato para comprar essa pedra, pois eles tinham bastante interesse de expor ela. Só que como o marido Eugênio já tinha feito todo o plano, né? Ele já tinha enxergado que aquilo ali ia ser um item bastante cobiçado, que poderia valer muito dinheiro, ele acabou recusando a oferta do museu. Só que isso, é claro, acabou sendo uma péssima escolha, galera. Já que depois dessa proposta do museu, que ele achou que, né, ia chover proposta e ele ia ficar muito rico, ninguém mais apareceu, velho. Ninguém se interessou em comprar a pedra. Ninguém. Acabou. Tipo, ele ficou lá tentando vender a pedra. E aí, cadê? Alguém vai querer comprar? E ninguém procurou mais saber da pedra. Perdeu a chance. Então esse pedaço de rocha que veio do espaço, que teve uma mega história ali, né? Que poderia ser exposto em um museu e ganhar dinheiro com isso, acabou sendo usado por alguns anos por esse casal como peso de porta, pra porta não fechar. aquela galinha pesadinha, o cara botou um meteorito. Até que 2 anos depois do ocorrido, em 1956, como ninguém tava procurando a pedra, o casal falou assim: mano, vamos doar essa pedra pro museu. E a pedra então foi doada para um outro museu, não aquele que queria comprar a pedra, e sim o Museu de História Natural do Alabama. E a pedra, galera, em questão está exposta nesse museu até hoje. E esse, galera, podemos dizer que foi o final da pedra que caiu do céu e atingiu o Anne. Que acabou atrapalhando bastante a sua vida. E mesmo depois do meteorito parar no museu, Anne nunca mais se recuperou do choque. Isso porque toda a história acabou gerando um trauma muito forte na vida de Anne. Porque depois do ocorrido, ela acabou virando uma espécie de subcelebridade ali na cidade, na região dela. Isso porque ela foi até capa da revista Life, com o título Um Grande Hematoma do Céu. E segundo o Museu do Alabama, onde a pedra se encontra atualmente, eles descrevem os Rhodes, né, o casal, a família, como pessoas simples do campo. E toda essa atenção em cima deles acabaram arruinando a vida de Anne. Tanto é que anos mais tarde, Anne sofreu um colapso nervoso e em 64 acabou se separando do seu marido. Com isso, ela acabou sendo internada em uma clínica e em 1972 ela acabou falecendo de insuficiência renal, com 52 anos de idade. E segundo Eugênio, o marido, depois do meteorito ela nunca mais foi a mesma. Como se toda aquela loucura, uma coisa caindo do céu, acidente, machucado, disputa,
fama e tudo mais, acabou mexendo com ela e ela nunca teria se recuperado de tudo isso. E depois do meteorito, ela nunca mais foi a mesma. E ó galera, a ponto de curiosidade, essa história que contamos foi apenas a metade do meteorito que entrou aqui na Terra. A outra metade caiu em um outro lugar. Que caiu na fazenda do vizinho deles. O fazendeiro Julius McKinney encontrou a metade da rocha enquanto cuidava de suas terras. E quando ele viu no começo, ele não deu muita moral não, viu uma pedra estranha no chão e falou, ixi, é uma pedra, vamos embora. A pedra. Mas depois que toda a história dos Rods saiu nas notícias e todo aquele bafafá, né, apareceu, ele voltou até lá e falou, eu acho que esse negócio é interessante sim, viu? Rapidamente o fazendeiro colocou o seu objeto à venda e se deu muito bem. Já que naquela época ele vendeu por uma grana suficiente para comprar uma casa e um carro. Ou seja, do nada, ele ganhou do céu uma casa e um carro. Sem fama, sem dor de cabeça, sem hematoma, sem nada. E depois a rocha apareceu no Museu Smithsonian, onde permanece até hoje. E recentemente, em 2017, um pequeno pedaço desse meteorito, do tamanho de uma moeda de 10 centavos, foi vendida por uma empresa de leilões. Sabe por quanto? Foi vendida por $7.500. E isso dá mais ou menos $768 a grama. E só para vocês terem uma noção do quanto isso é valioso, nessa mesma época em que esse meteorito foi vendido no leilão, uma grama de ouro de 24 quilates era vendido por $39,05. A grama, viu? E como já falamos, a grama do meteorito custava $768, quase 20 vezes mais. E com isso, galera, esse pedaço de meteorito acabou se tornando um dos objetos mais bem avaliados da história. Mas isso só foi apenas para o fazendeiro, porque a história de Yen foi bem triste, né, pessoal? E essa, galera, foi a história da única pessoa do mundo a ser atingida por um meteorito oficialmente. E a ponto de curiosidade, existe um outro ser vivo que foi atingido por um meteorito. No caso, galera, não foi uma pessoa e sim uma vaca, que em 1972, lá na Venezuela, a vaca foi atingida por uma rocha extraterrestre. Só que nesse caso, a pobre vaca não sobreviveu. E também não ficou famosa, não ganhou dinheiro nem nada, tadinha. É claro que podem ter existido outras pessoas que foram atingidas por um meteorito. Mas no vídeo de hoje contamos a história de uma pessoa que foi atingida real, oficialmente, em um caso registrado, que saiu nas notícias e tudo mais. E esperamos então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e também envie esse vídeo para outra pessoa, para assim espalhar a curiosidade e espalhar o Você Sabia. E é isso, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!